estamos gravando agora. A gente vai então começar a parte 2 da nossa jornada na ótica, trabalhando das 3 aulas, aquela que eu diria para vocês que tem menos chance de aparecer, de maneira geral, nos vestibulares. Né? A primeira aula e a terceira, sobretudo a terceira, né, que a gente vai trabalhar a refração, ela é a aula cujas questões mais aparecem em vestibular, até porque você pode trabalhar com bastante coisa relacionada à ondulatória, né? A gente falou um pouquinho sobre a Aninha tinha perguntado na aula passada sobre aquela história de você enxergar a coloração do céu diferente ou não. Então, essa é uma aula de muito desenho também. A ideia é trabalhar o processo de construção de imagens nos espelhos esféricos e a análise matemática dessas construções. Por que isso acontece, né? Os espelhos esféricos têm uma característica própria de produzirem imagens distorcidas. É evidente que isso tem as suas utilidades em alguns contextos, né? O espelho convexo ele acaba aumentando o campo visual. Então você tem uma série de coisinhas que a gente vai acabar discutindo durante a aula. Nos telescópios, né? Aqui você tem uma imagem de um telescópio, eu não sei se isso é um telescópio ou é eu acredito que seja um telescópio. Tá? Esse arranjo esférico dos espelhos, ele tem por objetivo concentrar radiação que vem do espaço. Né? Então você vê que, por exemplo, você tem aqui uma câmara que está a uma certa distância desse espelho. Né? Então essa distância é calculada de tal maneira que essa antena consiga captar uma série de ondas eletromagnéticas. Né? Como a gente está trabalhando na parte só no caso da luz especificamente, que é o espectro visível, o nosso objetivo aqui é falar de construção de imagens, beleza? Então a ideia é, a gente desenha as imagens e depois dá um tratamento matemático para elas. Falar da equação de Gauss, tá bom? Então vamos lá. Espera aí, deixa eu trocar aqui. Primeiro, como é que a gente constrói um espelho? Os espelhos esféricos, né? Se no caso do espelho plano eu precisava de uma superfície bastante lisa, no espelho esférico não vai ser diferente. Só que agora eu não quero um plano, eu quero uma concha. Basicamente é isso. O espelho esférico é uma concha. Essa concha, ela pode ter a superfície refletora internamente, e aí você tem o espelho côncavo, ou você pode ter a superfície externa, que vai refletir a luz. A superfície refletora, a parte externa, e aí você tem o espelho convexo. Tá? De qualquer maneira, para você imaginar um espelho desse tipo, você tem que primeiro imaginar na tua cabeça uma esfera. Primeira coisa. Pensa numa esfera, né? Mais ou menos uma coisa que é assim. Daqui a pouco eu vou mostrar um desenho bem bonitinho. Mas só para vocês já irem pensando. Pensa numa esfera. Então, eu tenho que pensar numa coisa tridimensional, certo? Essa esfera, obviamente, ela terá um centro e ela terá uma distância até a casca que nós vamos chamar de raio. O que eu vou fazer para construir o espelho é cortar a esfera de uma tal maneira que eu tenha uma calota. Né? Calota é uma coisa que às vezes vocês chegam a ver em parte de geometria espacial e tal. Tá? O que é uma calota? É um pedaço de uma esfera. Tá? Cortada. Aí, se você quer um espelho côncavo ou convexo, você coloca a superfície refletora onde você desejar. Superfície refletora interna, côncavo. Superfície refletora externa, convexo. Ok? Aqui a gente tem a simbologia dos espelhos. Aqui a gente vai representar o espelho convexo, tá? Com a superfície refletora para cá, ó, tá? E aí aquela partezinha da parte de trás do espelho. E aqui eu tenho a calota com a parte interna refletora. É muito importante, por exemplo, uma coisa que eu tinha muita treta na ótica é aquela história de foco, às vezes é atrás do espelho. Eu falava, que diabo que um foco é atrás do espelho? Meu Deus. E depois eu entendi, na verdade, que todo o problema diz respeito à esfera. Então, por exemplo, quando você monta um espelho côncavo, pensa no espelho côncavo. Você concorda comigo que o observador ele está à esquerda, né? Se você pensar lado direito e esquerdo aqui, né? Aqui seria atrás do espelho. E o centro dessa calota, dessa esfera, né?
Essa calota ela foi construída a partir de uma esfera. O centro dela está junto com o observador. Então a gente chama esses pontos daqui de pontos reais. Você tem um ponto, uma distância focal que é real, e vai ter um centro de curvatura que é real. Porque ele está exatamente do mesmo lado do observador. Agora, quando você pega um espelho convexo, e é aí que dá essa coisa do foco virtual, se você pensar na superfície refletora, ele está para cá, para a esquerda. O centro da esfera sobre a qual foi feita a calota, ele está para cá. Ó. O centro da esfera está aqui. Então, os pontos que a gente vai usar aqui, eles estão atrás do espelho. São pontos que a gente chama de pontos virtuais. Beleza? Então, coisas que são desenhadas, coisas que são definidas, entre aspas, atrás do espelho, são as coisas virtuais. Assim como a imagem que é feita atrás do espelho, né? Já tinha discutido lá na aula de plano que a imagem do plano é virtual, que ela é feita sempre atrás do espelho. Tá? Beleza. Aqui você tem dois desenhos do que a gente está falando, né? Beleza? Então, vou passar aqui, vou dar uma sequência. Que agora o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse espelho côncavo ou convexo, né? Na verdade, eu vou fazer com o convexo. Eu vou fazer com o convexo que é mais fácil. Depois a gente faz com o côncavo no exercício. Então, eu vou pegar esse negócio e vou mostrar os pontos importantes para você construir imagem. Que são pontos de apoio, né? Então, é assim, ó. Vamos trocar aqui. Então, tá aqui a nossa calota, tá? Vamos imaginar que a superfície refletora está para dentro. A princípio, vamos imaginar que ela está para dentro, tá? Então, a gente teria basicamente isso aqui, ó. Tá? Bom, aí a gente tem a esfera sobre a qual a calota foi desenhada. Aqui é o corte da calota. Então, primeiro, essa distância aqui, ó, é o raio da esfera que você pode medir em qualquer direção, certo? Tá. Esse ponto aqui, ele vai se chamar centro de curvatura. Deixa eu colocar aqui os pontos. Pronto. Centro de curvatura do espelho. Tá? Esse ponto é exatamente o centro da nossa esfera. A distância dele até o espelho é o raio do espelho. Tudo bem? Beleza? Nota que quando eu traço essa linha aqui, ó, ela bate bem aqui no espelho, certo? Essa linha, ela está traçada num segmento de reta que eu vou chamar de eixo principal. Esse eixo principal ele é bem importante para quando a gente vai desenhar uma imagem, porque ele é como se fosse o chão do teu espelho. Você vai colocar sempre a imagem ali, o objeto ali. E a partir daquele posicionamento, se ele está mais perto ou mais longe do espelho, a gente vai fazer as construções, tá? Beleza. Esse ponto F é um ponto muito, muito, muito importante, tá? O ponto F ele é chamado de ponto focal, ou de foco, tá? E essa distância aqui, ó, eu chamo de distância focal, tá? Vocês devem lembrar que uma das coisas muito importantes que a gente sabe sobre a distância focal é que o ponto focal ele está bem no ponto médio entre o centro de curvatura e o espelho, tá? Então, por exemplo, se essa distância aqui for x, aqui, o ponto focal é x sobre 2, essa distância aqui, tá? Isso tanto para o espelho côncavo quanto para o convexo. Tá? O raio de curvatura que a gente já falou e o ângulo de abertura do espelho, tá? O ângulo de abertura ele vai ser maior ou menor dependendo de como você construir. Por exemplo, se eu fizer uma calota mais fechadinha, esse ângulo de curvatura é menor, tá? A gente não trabalha muito com ângulo de curvatura. O que nós sabemos, por que esse ângulo ele é citado, vamos dizer assim? Porque quando você vai construir a imagem no espelho, depois de construir a imagem, você vai fazer um tratamento matemático. Você vai fazer contas para descobrir o tamanho da imagem, se ela está invertida ou não, enfim. E para que as equações matemáticas correspondam ao que você está observando, esse ângulo de curvatura ele tem que atender a uma exigência. A exigência é essa daqui, ó. Tá?
A condição para que a equação de Gauss tenha validade é que esse ângulo de curvatura seja menor que 10 graus. Ou seja, na prática, ele não pode ser um ângulo muito grande. Por que isso acontece na prática? Porque se a calota for muito aberta, esse espelho vai deformar demais a imagem. A imagem perde a sua nitidez. Então você não consegue enxergar fielmente. Tá? Então os espelhos que a gente usa côncavos ou convexos, eles têm, para que você consiga enxergar direitinho, né? Eu gosto sempre de citar o espelho que o motorista de ônibus usa, que é aquele espelho convexo, que fica bem na parte superior aqui, né? A ideia é que aquela calota não tenha uma abertura muito grande. Então você vê que ele é um espelho convexo, mas ele é quase plano. Quase plano, tá? Beleza. E aqui é aquilo que eu tinha falado para vocês, que o foco ele está no ponto médio da distância entre o centro e o vértice do espelho, tá? Então, veja, se a superfície refletora é para dentro, todos esses pontos são reais, tá? Porque são desenhados do mesmo lado que está o observador, fora do espelho. Se nós tivéssemos uma superfície refletora ao contrário, então imagina agora o seguinte. Imagina uma superfície refletora, para dentro aqui, ó. Então o cara vai estar olhando daqui, ó. Aí os pontos passam a ser virtuais. Tranquilo? Beleza. Qualquer pergunta pode interromper ou mandar aqui no chat, tá? Vou trocar aqui o slide. Então vamos lá, galera. Depois dessa intempérie que aconteceu com a chuva, voltemos. O que a gente vai fazer então é aprender primeiro a construir as imagens. Espera aí, deixa eu mudar aqui o rostinho da câmera para mim. Aqui, pronto. Sem problema. Sem problema. Sem estresse. Quase eu não participo, né? Quase eu não participo. Enfim. A ideia, então, é construir imagem e depois trabalhar matemática, tá bom? Como é que a gente construía uma imagem no espelho plano? A gente construiu uma imagem a partir daquela projeção dos pontos simétricos em relação ao espelho, ao objeto. Aqui, a ideia é adotar esse mecanismo que vocês estão lendo aqui comigo. Ó. Vamos ler juntos. A construção da imagem formada no espelho esférico segue o mesmo critério adotado para espelhos planos. Encontrar o ponto de intersecção dos raios refletidos, ou o prolongamento deles atrás do espelho. A gente havia comentado na aula passada que as imagens, para que você consiga encontrá-las, você precisa traçar pelo menos 2 raios. Isso vai ficar muito claro aqui. Deixa eu só virar um pouco minha câmera para cá. Isso vai ficar muito claro na aula de hoje. Esse encontro de raios, ele pode se dar atrás do espelho, ou seja, pelo prolongamento deles, e aí você terá uma imagem virtual, ou ele se dá, entre aspas, na frente do espelho, a partir do encontro dos raios efetivamente refletidos. Só que para que a gente possa traçar esse encontro, eu preciso entender como é que os raios se comportam dentro desse espelho esférico, tá? Então, aqui a gente tem o que é chamado no assunto de raios notáveis. Eu vou passar para vocês uma sequência de raios e na hora de construir a imagem, você vai usar pelo menos 2. Na verdade, 2 é o suficiente. Você escolhe os raios que você quer usar e use-os. O comportamento desses raios vai depender do tipo de espelho. Então, veja só. Aqui nós temos um espelho côncavo, um espelho convexo, e em ambos os espelhos eu tenho o tal do eixo principal. Tá? Veja que sobre o eixo principal, a gente tem 3 pontos importantes. Esse ponto aqui que eu chamo de vértice, esse ponto aqui que eu chamo de foco, e esse ponto aqui que eu chamo de centro de curvatura. Lembrando, insistindo, que a distância do vértice até o foco é igual à distância do foco até o centro de curvatura. Tá. Nota que aqui foi desenhado um raio incidindo no espelho
paralelamente ao eixo de curvatura, ao eixo principal. Tá? Esse raio, quando bate no espelho esférico, ele é refletido segundo as leis da reflexão. Então, tenta imaginar aqui uma normal. Tenta imaginar uma normal aqui. Imaginou? O ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. Essa lei ela vale para todos. Só que no momento em que o raio incide paralelo ao eixo principal, ele vai refletir e vai passar exatamente sobre o foco. Tá? Então, o raio que, a gente costuma falar assim, né? O raio que entra paralelo, ele sai pelo foco. Tá? Beleza? Veja que o foco no espelho côncavo, ele está na parte real, onde está o observador. Quando isso acontece no espelho convexo, olha só o que acontece. O raio incidente bate no espelho e pelas leis da reflexão, ele vai incidir com alfa e vai refletir. Só que ele sai para fora, né? Ele vai se afastar do espelho. Veja que o prolongamento desse raio também está no foco. Tá? Então a gente costuma dizer assim, olha, para o espelho côncavo, o raio bate e incide no foco. O espelho convexo, o raio bate, reflete e o prolongamento vai incidir no foco. Tá? Aqui a gente tem dois desenhinhos, duas fotografias que eu achei bem bonitinhas, ó, que mostram isso acontecendo. Aqui tem um feixe de luz monocromática, não laser. Aqui está o espelho. Tá? Ele traçou aqui o eixo principal. E aí o ponto focal aqui. Ó. Tá? Aqui ele bate e volta, passando pelo foco. Aqui é a mesma coisa. Ó. Ele bate e reflete. O prolongamento dele vai para trás do espelho. Tá? Então isso já vai sugerir para a gente, por exemplo, que os espelhos convexos, eles tendem a formar imagens virtuais. Você vai acabar sempre desenhando as imagens aqui, nos convexos, pelos prolongamentos. Daqui a pouco a gente vai comentar melhor isso. Tudo bem? Beleza. Então, entra paralelo, sai pelo foco, ou entra paralelo e o prolongamento passa pelo foco. Tá? Esse é o primeiro raio. O segundo raio, se vocês quiserem tirar print, podem tirar, pode ficar à vontade. Deixa eu só botar meu celular para carregar aqui. Vamos lá. O segundo raio é um raio que incide sobre o vértice do espelho. Ô, gente, esse vértice, ele tem uma coisa especial, tá? Se você traçar aqui uma reta tangente ao espelho, imagina uma reta tangente aqui à calota. Essa reta tangente, ela é perpendicular ao vértice aqui, ó, ao eixo principal, perdão. Tá? Então imagina aqui, ó, deixa eu desenhar meio tracejadinho, depois eu apago, tá? Ó, imagina aqui uma tangente, que não está muito tangente, mas tudo bem, tá? E o eixo principal, ele forma com a tangente um ângulo de 90. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque esse eixo principal, na verdade, ele é uma normal no espelho. Ele é uma normal. Então veja, é como se o ângulo, é como se o raio incidente tivesse incidindo exato nesse ponto aqui, como se ele tivesse incidindo no espelho plano aqui, ó. Bate com alfa e sai com alfa, em relação ao eixo principal. Por isso que o eixo principal ele também é importante. Quando você quiser desenhar uma imagem e quiser, por exemplo, desenhar esse raio, você vai precisar desenhar ele batendo bem aqui no encontro do eixo principal com o espelho, tá? Lembrando sempre que o eixo principal, ele é uma reta que passa pelo centro da calota. Não é qualquer reta. Tipo, você não pode botar uma reta aqui, ó, e falar assim, ah, ele é o eixo principal. Não. Ela tem que passar obrigatoriamente pelo centro da tal da esfera, né, que a gente construiu o espelho, tá? Aqui acontece a mesma coisa para o espelho convexo. Então, o raio incide com alfa e reflete com alfa, sem problema nenhum, tá? Aqui está a fotinho dos raios, superfície refletora interna, superfície refletora externa. Tranquilo? Beleza. Podem tirar print dessa sequência.
Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, rapidão. O raio que entra paralelo passa pelo foco, não é? Lembra do princípio da reversibilidade da luz? Ela bate e volta, né? Então, se A vê B por meio de um espelho, B também vê A. Então, o que a gente pode concluir? Se o raio que incide paralelo reflete e passa pelo foco, o que a gente pode dizer de um raio que passa pelo foco? Né? Que seria o terceiro raio notável. Olha aqui, ó. Esse aqui não tem imagem, tá? Esse não tem imagem. Não consegui achar. Esse aqui é um raio que passa pelo foco, bate e incide e reflete paralelamente ao eixo principal. Tá? Aí tem aquelas coisinhas que a gente, aquelas tecnologias que a gente tenta associar sempre, né? Esse mecanismo é o mecanismo antigo dos faróis dos veículos. Né? Para quem já viu farol de carro bem antigão, eu falo antigão assim, tipo década de 80, 90 mesmo. Os faróis antigos, eles eram conchas com a superfície daqui refletora. Então ela era um espelho côncavo. E a lâmpada, ela estava exatamente a uma certa distância desse farol. Você olhava dentro do farol, você viu uma lâmpada e aqui a uma certa distância. Essa distância da qual a lâmpada era colocada para o espelho era exatamente a distância focal. Porque quando o motorista acendia o farol, a lâmpada soltava a luz, só que a lâmpada é um ponto pontiforme, é uma fonte pontiforme. Então, imaginem raios de luz saindo daqui. Sai um raio paralelo, sai outro raio paralelo, sai outro raio paralelo. Vira um canhão de luz. Então, aqueles faróis de longo alcance, eles são projetados, aqueles farol de navio, sabe? Antigão, eles eram projetados a partir de espelhos, né? A partir de espelhos. Inclusive, tem uma... Bom, depois eu conto a história. Tem a história de um... Dizem que na Grécia, não me lembro quem foi, se foi Ptolomeu, que diz que incendiou uma esquadra de navios. Não sei se isso é mito. O pessoal que estuda esse assunto fala que é meio que mito, né? Porque o que ele fez? Ele percebeu que a esquadra de navios estava invadindo o território. E aí o que ele fez? Ele projetou espelhos de tal maneira que quando os navios chegassem perto de um ponto, esse ponto era exatamente o ponto focal do espelho. Então a luz do sol batia, refletia e batia porque a luz do sol ela é paralela, né? Elas são raios paralelos. Então os raios batiam, refletiam no foco. E diz que foi assim que ele incendiou uma esquadra. E teve o caso em Londres, né? Teve o caso em Londres. Não sei se vocês sabem desse caso. Esse caso ficou famoso, saiu até na UOL. O que os caras fizeram lá em Londres? Os arquitetos projetaram um prédio que era exatamente assim, ó. E a parte de... toda a parte de vidro, ele era vidrado por fora aqui. Então, o prédio era basicamente um espelho côncavo. E aí, o que acontecia? Esse prédio estava numa rua. E o ponto focal do prédio era do outro lado da rua, numa vaga de estacionamento. O que aconteceu um belo dia? O cara botou o carro ali e o carro pegou fogo. Queimou o carro. Incendiou. Por quê? Os raios do sol batiam, incidiam paralelamente e se concentravam todos naquela vaga de estacionamento. Eu não sei exatamente o que fizeram com essa vaga. Provavelmente devem ter interditado. Não sei se corrigiram as janelas do prédio. Não sei como é que foi como é que se deu o desfecho disso, tá? Beleza? Então tá aqui o terceiro raio. E o quarto raio, peraí. Uai, não tem ninguém aqui me chamando. Sério mesmo. Sério mesmo. Oh. Tô com o chat aberto aqui. Peraí, deixa eu ver se ela tá me chamando aqui. Aí, tem uma galera querendo entrar aqui, não tá vindo. Gente, não tô conseguindo ver vocês entrando no chat aqui. Deixa eu ver aqui. A Poliana não tá aqui não, né? A Poli. Não tá. Ela também tá... Agora sim, agora tá. Claro. Eu acho que tá com delay aqui, viu? O meu chat, na verdade.
Ô, Bi, desculpa aí, velho. Tá meio que demorando para vir aqui o negócio. Então, voltando. Quarto raio notável. Esse aqui, ó. Esse aqui é o que eu menos uso. Tipo, eu uso bem os do foco. Eu gosto muito dos do foco. Tá? Esse raio aqui, ele está incidindo no centro de curvatura, que é onde está o centro da tal da esfera. Ele incide no centro de curvatura, só que pensa comigo, se ele está incidindo no centro de curvatura, você concorda que ele está exatamente no eixo principal? Se ele está no eixo principal, significa que o ângulo de incidência dele com a normal é zero. Então ele entra com zero e sai com zero. Ou seja, o que isso quer dizer na prática? Todo raio que incidir no centro de curvatura vai ser refletido e vai voltar para o centro de curvatura. Tá? Veja que no espelho convexo, você vai ter que obter o prolongamento aqui. Ó. Então ele bate, você faz o prolongamento e volta. Esse raio aqui a gente acaba meio que desnecessário. Tudo bem? Beleza. Até aqui, isso é meio que decoreba, tá, gente? Não tem muito que deduzir, nada, não tem muita... É mais... Isso aqui é... Mas só que assim, isso é a ferramenta para você acertar a questão. Se você não quiser decorar, quando o objeto está não sei aonde, a imagem é não sei o quê. Quando o objeto está não sei aonde... Se você não quer decorar, você tem que guardar esses raios, tá bom? Muito bem. Passando aqui, próximo slide, se vocês quiserem tirar print... Bom, qual é a situação que se coloca? Eu tenho seis possibilidades de formação de imagens quando se trata de espelho esférico. O espelho que produz mais variações é o côncavo. Então, assim, tem mais chance de aparecer côncavo no que diz respeito a variações. Tá? O convexo, se você souber desenhar uma imagem para o convexo, ela vai estar sempre daquela forma. Tá? O que acontece? A gente vai trabalhar primeiro com o côncavo, tá? Então, a gente vai fazer 5 desenhos e depois mais um para o convexo, tá? Isso é a teoria da aula. São 5 desenhos e isso aqui e a equação de Gauss. Então, olha só. Quais são as possibilidades de imagens? Depende da posição do objeto. Eu posso ter um objeto além do centro de curvatura. Depois eu vou mostrando isso para vocês. Né? O que seria o centro de curvatura? É isso aqui. Ó. Então, quando a gente fala que um objeto está além do centro de curvatura, significa que ele está antes do centro de curvatura. Aqui, ó. Aqui. Bem longe do espelho. Tá? Esse espelho vai conjugar uma imagem. A gente fala, o espelho vai conjugar uma imagem. Essa imagem vai ter uma característica. Tá? O objeto pode estar no centro de curvatura. Então, ele pode estar, na verdade, em cima desse ponto. Terceira possibilidade, entre o centro de curvatura e o foco. Então, eu não sei se você percebe que o que a gente está fazendo é aproximando o objeto do espelho. Eu começo com ele lá longe e vou aproximando. Né? Um ponto entre o centro... Um ponto entre o centro e o foco seria aqui, ó. Aqui. Tá? Qualquer ponto aqui vai ter um tipo de imagem específica. Quarta situação. No foco. Então, o objeto está no foco. E a quinta, entre o foco e o vértice. Então, aqui. Ele estaria ou aqui ou aqui. Então, eu tenho antes do centro de curvatura, no centro de curvatura, entre o centro e o foco, e entre o foco, no foco, e entre o foco e o vértice. Tá? Beleza? Então, a gente vai começar a mexer com esses casos primeiro. Tá? Então, vamos lá. Bom, agora eu vou começar. Vou ter que desenhar aqui, tá, gente? Eu vou ter que ampliar um pouco a tela para eu conseguir abrir a régua. Isso é um problema que eu ainda não consegui resolver. Espera aí, opa. Pronto. Na verdade, isso é um problema, acho que do PowerPoint. Eu não consigo usar a régua com a tela cheia. Ou pelo menos eu não sei usar. Se alguém souber me der a dica, se é que isso é possível. Tá? Então, olha só. Para a gente poder desenhar, eu coloquei aqui no meu papel quadriculado uma escala
onde isso aqui vai ser o foco e isso aqui vai ser o centro de curvatura. Então, nota que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Depois eu tenho mais 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Tá? Então, imagina, cada quadradinho tem uma medida. Tá? Então, está aqui o centro de curvatura. Beleza. Como o meu espelho é côncavo, eu vou me preocupar em traçar o foco. Então, peraí. Aqui é o foco. Deixa eu só aumentar. Peraí. Perdão. Aqui é o foco. E aqui é o centro de curvatura. Tá? Beleza. O que eu vou fazer primeiro? Vou escolher um raio para desenhar. Então, peraí. Eu gosto de começar pelo raio que incide paralelo. Então, 0 graus, queridão. 0. Pronto. Então, ó, o raio vai incidir paralelo. Tá? Vou colocar aqui de... Oxi, pronto. O raio que incidir paralelamente, ele vai bater e vai passar pelo foco, certo? Opa. Aqui. Pronto. Mais ou menos assim. Tá aqui. Pronto. Tá? De jeito nenhum, por favor. Beleza? Tá. Agora, deixa eu só colocar a setinha nele aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Tá saindo para cá. Agora, eu vou traçar um outro raio. Tá? Eu vou traçar um raio passando pelo foco e saindo paralelo. Tá? Então, bora lá. Aqui, mais ou menos. Pronto. E aí eu quero que vocês já percebam uma coisa, ó. O raio vai incidir pelo foco, vai bater aqui, ó, e vai sair paralelo. Percebam que a hora que eu colocar o raio refletido, mais ou menos aqui, eu vou pular aqui para não ficar muito feio, ó. Tá? Olha só, tá aqui. Beleza. Agora eu vou encher a tela. O que a gente percebe? O ponto de encontro dos raios, ele está aqui, ó. Os raios que se encontraram não são prolongamentos, eles são raios de luz. Então, o que isso significa na prática? Esse ponto aqui, ele vai ser projetado aqui, ó. Tá? A imagem ela vai sair com esse aspecto, ó, gente. Mais ou menos por aqui. Assim, ó. Tá? Essa imagem, ela tem algumas características. Primeiro, ela é a primeira vez que a gente está vendo uma imagem que não é formada atrás do espelho. Essa imagem, você só vai conseguir vê-la se você colocar aqui uma tela de cinema. Imagina que você coloque nessa posição aqui, uma tela de cinema. Se você colocar uma tela de cinema, essa imagem vai ser projetada sobre uma tela. Ela vai sair menor que o objeto, ela vai sair invertida, e por ser uma imagem projetada numa tela, eu vou chamá-la de real. Então, ela tem essas três características. Ela é real, tá? Veja que aqui, vou dar um zoom aqui rapidão, ó. Ela é formada pelo encontro dos raios refletidos. Colocando o anteparo na posição da imagem, pode-se enxergá-la projetada nesse anteparo. Então, você não vai enxergá-la no espelho. E isso é uma coisa que às vezes as pessoas não conseguem, tem um pouco de dificuldade de entender. Fala, mas, meu, você está botando um objeto na frente do espelho e não está vendo ele ali? Não. Não. Não está vendo. Tá? Você está vendo, você só consegue ver a projeção numa tela. Tá? Ela é menor e invertida. Tá? E veja que ela está localizada entre o centro e o foco. Tá? Beleza? Então, essa é a primeira situação. Agora, o que eu vou fazer com essa imagem, com esse objeto? Eu vou jogar ele aqui no centro de curvatura. Tá?
Ó, eu coloquei ele aqui, ó. Peraí, desculpa, gente. Se vocês quiserem tirar print, perdão. Desculpa. Pronto. Vamos colocar esse cara no centro de curvatura agora. Vamos lá. Paralelo. Pum. Passa pelo foco. Desculpa eu virar o rosto aqui, tá? Pronto. Aqui. Tá? Agora eu vou trocar o raio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um raio batendo no vértice. Aqui, ó, nesse ponto. Esse raio é bem difícil de desenhar. Tipo, com o quadriculado talvez fique um pouco mais fácil. Ó, ele vai bater aqui, tá vendo, ó? Aqui. Deixa eu trocar de cor. Ó, ele chega, pá. E ele vai ter que voltar com o mesmo ângulo. Então, o que eu vou pensar? Vê se você concorda comigo. Se ele vai ter que voltar com o mesmo ângulo, ele vai ter que bater 3 quadradinhos, só que para baixo. Tá? Três quadradinhos para baixo. É difícil desenhar isso aqui, viu, velho? Mesmo com a régua, mesmo com o quadriculado, é meio chato de desenhar. Ó, pronto. Tcharam. De novo, houve um encontro de raios. Olha o encontro. Tá? Tranquilo? Vamos desenhar a nossa imagem. Veja que coisa louca. A imagem, é que o meu desenho não tá legal, tá? Ele não tá perfeitinho. A imagem, ela tem que formar exatamente na mesma posição onde o objeto tá, só que invertida. Tá? Tá aqui o desenho que eu acho mais didático do que o meu. Tá? Ó, tá aqui. Essas são as características da imagem. Então, ó, a imagem, ela fica do mesmo tamanho que o objeto. Ela fica exatamente no centro, tá? E ela é invertida de novo. Então a gente percebe que o espelho o côncavo, ele tem uma tendência de formar imagens reais e invertidas, né? E uma coisa que você pode já começar a perceber, que isso te ajuda a resolver questões rápido. Perceba uma coisa entre a primeira e a segunda situação. Ó, eu vou voltar um pouquinho o slide. Aqui, ó. Percebe que quando o objeto ele estava muito longe, a imagem era menor e estava mais próxima do espelho. Quando eu trago o objeto para mais próximo, a imagem começa a vir ao contrário. Então, o que a gente vai perceber? Conforme você vai aproximando o objeto do espelho, deixa eu aumentar aqui, ninguém também merece, né? Conforme você vai aproximando o objeto do espelho, a imagem ela vai se afastando e ficando maior. Claro que isso vai ter um limite, né? Então aqui, ó, o objeto vai aproximando, a imagem vai afastando, tá? E ficando maior. Você vê que nesse caso aqui, ó, ela já está do tamanho do objeto. Então a gente imagina que quando eu pegar o objeto dessa posição aqui, ó, quando eu pegar o objeto dessa posição e colocar ele aqui no meio, você já imagina o que vai acontecer com a imagem. Ela vai se afastar e ficar maior. Tá? Ela vai passar por uma situação em que ela vai ficar maior. Exatamente. Você sempre vai conseguir... peraí, deixa eu lá a pergunta de novo aqui para eu elaborar a resposta. A imagem sempre fica no encontro das retas quando a imagem é real? Sim, sim. Daqui a pouco você vai ver uma imagem virtual e aí você vai ver que eu não consigo fazer o encontro das retas aqui no espelho, ó, desse lado. Tá? Daqui a pouco a gente vai perceber. A hora que vai cair a ficha é a hora que vier a imagem virtual. Aí você vai ver, puta, agora eu entendi essa história. Espera aí que você vai ver. Tá? Tranquilo? Posso passar para o outro?
podem, se quiserem printar. Próximo. Olha lá. Então, antes estava aqui, a imagem ficou menor. Aqui, a imagem ficou igual. Invertida, né? Sempre invertidas. Aqui ela vai ficar maior e invertida. Vamos ver. Opa, perdão. Pronto. Entra paralelo. Sai pelo foco. Aqui. Sai pelo foco. Agora eu vou fazer... Vamos fazer entrar pelo foco e sair paralelo de novo, tá? Você percebe que, por exemplo, nessa situação, eu até poderia fazer pelo centro de curvatura, ó. Quer ver? Vamos tentar fazer pelo centro de curvatura, ó. Esse aqui é o centro de curvatura, tá ok? Ó. Eu vou pegar um... Ai, será que vai... Ah, meu espelho não vai dar, ó. Fiz um espelho muito curtinho. Não vou desenhar não, tá, gente? Desculpa. Falei, ah, você quer tentar fazer diferente? Aí, ô Zé Ruela. Vamos desenhar entrando pelo foco e saindo paralelo. Ó, você já vai imaginando o que vai acontecer com o raio, né? Ó. Olha que loucura. Ó, e tal. Bate aqui, sai paralelo. Não ficou bem no foco, né? Vocês podem perceber que não ficou bem no foco. Ainda estou fazendo curso disso aqui, tá? Ainda vai ficar melhor. Aqui, pronto. E faz isso. Puf, pronto. Olha lá o que aconteceu com a X-criança. Ó, ampliando a tela. Deixa eu desenhar a imagem. Ó. A imagem vai estar mais ou menos por aqui, ó. Olha o tamanho dela. É uma imagem real ainda, invertida, só que agora maior. Tá? Então tenta ir criando na tua cabeça um filminho. Tipo, quando o objeto está aqui, a imagem está pequenininha aqui. Aí ele pula para dentro, para esse ponto, a imagem fica embaixo dele. Depois, quando ele pula aqui para dentro, a imagem vai para lá. Tá? Beleza? Tranquilo? Podem printar o terceiro caso. Agora eu vou colocar o objeto aqui, ó. Agora vai acontecer uma coisa muito curiosa. Muito, muito curiosa. Aqui, ó. O objeto está no foco. Não está bem no foco, né? Mas tudo bem. Ele está no ponto focal. Tá? Opa. Volta. Olha que coisa louca. Quando eu traçar os raios, paralelo, aqui, paralelo, sai pelo foco. Acho que tá bom aqui. Pronto. Pronto, ó. Agora vamos traçar um outro aí, vai. Vou traçar vértice de novo. Gosto do vértice. Tá? Gosto do vértice. Aqui. Opa.
bate no vértice com ângulo alfa e sai com ângulo alfa. E aí, talvez o meu desenho não fique bonitinho. Porque eu não consigo encaixar. Ah, acho que quase ficou bom, ó. Perceberam o que aconteceu agora? Que louco? Quando o objeto está em cima do foco, vou aumentar a tela aqui, os raios refletidos, não importa quais você desenhe, vão dar paralelos, eles vão sair paralelos. E aí está uma situação, porque se eles não se encontram, é um ponto onde a imagem está escondida, entre aspas, você não consegue ver a imagem, né? Nesse tipo de configuração, a gente não vai dizer que a imagem é nem real nem virtual. A gente usa esse termo aqui, ó, imprópria. Tá? Na verdade, para você conseguir ver essa imagem, você teria que estar no infinito. Porque, tecnicamente, quando é que duas paralelas se encontram? No infinito. Né? Tá? Então, isso é a imagem imprópria. Tranquilo? Então, ó, olha que interessante. Quando o objeto estava aqui, a imagem era pequenininha, mas era real. Aqui a imagem era igual, mesmo tamanho, mas real. Aqui a imagem ficou grande, continuou real. Aqui ela desapareceu. Aqui ela já desapareceu. Quer dizer, o que deve acontecer se eu botar o objeto aqui? Tcharam! Agora vai surgir a virtual. Tá? Podem printar para a gente, então, para a situação da virtual. É a única situação que vai acontecer de um espelho côncavo produzir uma imagem atrás do espelho. Tá? Depois eu vou dar até um exemplo para vocês se ligarem do que eu estou falando. Tá? Vamos lá. Não. Pronto. Opa, desculpa, gente. Ó, incidiu paralelo, bateu no passa pelo foco. Tudo bem? Agora, olha só, Oni, agora vai acontecer, quer ver, ó? Eu vou pegar o raio que passa pelo centro de curvatura. Valha-me Deus. Aqui. Então tá. Ele vem daqui, bate. Não ficou tão bom não, tá? Mas tudo bem. Aqui, peraí. Aqui. Pronto. Um pouquinho mais. Nossa, bem mais. Mais ou menos, tá? Mais uma. Pronto. Olha o que vai acontecer, gente. Daqui a pouco eu vou ter que desenhar de novo. Espera aí. Ó. Bom, aqui é o momento que eu estava falando. Você percebe que esses raios eles estão divergentes aqui, ó. Né? Quando você coloca o objeto muito perto do espelho, os raios refletidos eles vão ser divergentes. Isso significa que eles não vão se encontrar nunca. Ou desse lado aqui, né? Então não temos mais imagem real. Onde estará a imagem? Atrás do espelho. Então agora eu vou ter que desenhar os prolongamentos desses raios. Então, ó, eu venho aqui de novo e traço o prolongamento do raio.
E venho aqui no outro raio. Opa, no raio que eu parto. Raio. Aqui. Pronto. E traço o prolongamento. Pronto. Ufa. Ufix. Tá aqui. O que a gente percebe? O encontro dos raios aconteceu atrás do espelho. São prolongamentos. Então veja que agora a nossa imagem é atrás do espelho e ela é enorme. Ela é enorme. Espera aí. Aqui, ó. Pronto. Então agora ela passa a ser uma imagem direita. Ela não é mais uma imagem de ponta cabeça. Ela é uma imagem ampliada, maior, tá? Eu não sei se vocês conseguem perceber, o meu desenho não está tão bonitinho, mas ela não é simétrica em relação ao objeto. Não está na mesma distância do espelho, tá vendo? É diferente. O espelho ele não é um plano. E outra coisa, ela é virtual. Tá aqui, ó. Tá? Ela é virtual. Formada pelo prolongamento dos raios, maior, direita e atrás do espelho. Tá? Tudo bem? Gente, isso aqui é a colher. A colher. Isso aqui é a colher. Se você pegar e olhar na colher bem de pertinho, você consegue ver seu rosto. Por quê? Porque quando você está bem pertinho da colher e a ponto de você conseguir ver o seu rosto, é porque você está situado entre o vértice e o foco da colher. Se você afastar um pouquinho o seu rosto da colher, a imagem para de ser virtual. Para de ser virtual. Ela vai ser virtual até você colocar ela no foco. A hora que você colocar ela no foco, ela já não é mais virtual. Daí você para de ver o teu próprio rosto na frente do espelho, tá? Que seria, entre aspas, a colher. Tudo bem? Aplicação imediata disso, né? Como ele fala aqui, o espelho do dentista. E outra, o espelho retrovisor, daqui, ó. O de cima, tá? O de cima, ele é levemente côncavo, bem pouquinho, justamente para dar uma ampliada na imagem. Para dar uma ampliada na imagem. Tá? Geralmente você usa esse tipo de objeto quando você quer, óbvio, né, ver uma imagem e ampliada. Tá? Podem printar para a gente passar para o convexo. Aqui estão as fotos. Ó, se vocês quiserem tirar print dessa tela, eu acho que ela meio que resume tudo que eu falei. Tá? A melhor maneira de memorizar isso é fazendo o mesmo exercício de construção, tá? Beleza, vou trocar aqui. Bom, agora o nosso espelho é convexo. Então, a superfície refletora está aqui para fora, então aqui é a parte de trás do espelho. Tá? E eu coloquei objetos em duas posições diferentes, para a gente ver o que acontece em cada caso. Tá? Beleza. Bom, aqui eu tenho um objeto bem pertinho. Tá? Se você olhar para a distância dele, veja que aqui está o foco e aqui está o centro de curvatura. Tá? O meu foco tem 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Tá? O meu objeto está bem mais próximo do que estaria o foco desse lado. Tá? Então ele está bem proximinho. Beleza. Manter. Vamos desenhar. Aqui é tudo prolongamento, viu? Esse é o caso que dá um pouquinho mais de trabalho. Ó. Entra paralelo.
sai pelo foco. Só que o foco está atrás do espelho. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu já vou desenhar o raio refletido. Aqui, ó. Pum. E aí eu já vou desenhar aqui o prolongamento, ó. Tá? Beleza? Outro raio. Agora, ó, por exemplo, uma coisa que eu gosto, tá? Eu falo por mim. No espelho convexo, eu gosto de desenhar o raio do centro de curvatura, porque ele está aqui bem do outro lado, ó. Então lembra que um raio que incide no centro de curvatura, ele bate e volta saindo pelo centro de curvatura, né? Então vou fazer assim, ó. Opa. Ah, já sei por quê. Pronto. Ó. O raio vai incidir, bater e voltar. Tá? Já vou desenhar o prolongamento dele. Ó. Tá? Então veja só. Ampliando a figura. Aqui. Ó, o raio bate, incide paralelo, sai pelo foco. Então esse aqui é o raio que está saindo, ó. Aqui. Ele está saindo por aqui. Nossa Senhora. Tá? E o que a gente vai perceber? Que a gente só vai conseguir montar uma imagem no encontro do prolongamento. Então a imagem ela vai ser direita, mais ou menos por aqui, ó, menor que o objeto. Menor que o objeto. Tá? Se você trouxer o objeto para mais longe, isso vai continuar acontecendo. Tá? Por isso que a gente fala que o espelho convexo, ele só dá imagem virtual menor e direita. Virtual menor e direita. Tá? O côncavo, ele vai conseguir dar uma imagem virtual, mas com tamanho maior. Né? Percebe a diferença deles? Ó. Enquanto o côncavo diminui a imagem, o convexo aumenta a imagem. Quando eles estão bem próximos do espelho, os objetos. Tá? Perdão. Aqui. Então tá aqui as características da imagem. Ó. Virtual, atrás do espelho, menor, direita, e aí por ela ser virtual, atrás do espelho. Tá? Beleza? Esse tipo de espelho, ele é o espelho do retrovisor lateral. Tá? Qual é a vantagem desse tipo de espelho? Como ele diminui as imagens, ele deixa as imagens mais reduzidinhas, você tem um aumento no campo visual. Ele dá uma ampliada no seu campo visual. Então, geralmente, os espelhos, aqueles espelhos que ficam em áreas externas de garagem, né, para que as pessoas consigam ver se tem alguém vindo ali. Os espelhos laterais do retrovisor do carro, tá? O espelho do motorista do ônibus, tem exatamente esse tipo de comportamento. Tá? Beleza? Isso é basicamente a história dos desenhos. O que a gente vai fazer agora é trazer a matemática para a história, porque assim, o que a gente percebe nos desenhos? As imagens podem ser formadas maiores ou menores, direitas ou invertidas, próximas do objeto ou mais distantes, isso vai depender. Tá? A equação de Gauss, ela trata com as dimensões dessa imagem. Ela consegue, a partir de algumas informações, prever se a tua imagem vai ser real, virtual, direita, invertida, maior ou menor, tá? Coisas desse tipo. Só que qual é o problema da equação de Gauss? Para que você consiga trabalhar com a equação, você precisa tornar essa foto que você está vendo de um espelho num sistema cartesiano.
Então você vai ter que olhar para isso aqui, enxergar um eixo Y e um eixo X. Porque o que a gente vai fazer é medidas, coordenadas. Então eu vou dizer assim, olha, a minha imagem ela tem tantos centímetros de tamanho e está a tantos centímetros do espelho. Então, como eu vou trabalhar com valores, e eu sei que eu posso ter imagem maior, menor, direita, invertida, eu vou ter que criar um sistema de referência, tá? Nesse sistema de referência, o vértice do espelho, não importa se ele seja um espelho côncavo ou convexo, é a origem do sistema. Então você tem um eixo X e tem um eixo Y. Tudo bem? Então, vamos lá, vou trocar aqui. Como é que vai funcionar o nosso sistema de referências? Ó, eu tenho o eixo X e o eixo Y. Só que, diferentemente do que a gente está acostumado na física, a gente gosta de orientar o eixo X geralmente para onde? Para a direita, não é? Na ótica, o que, que a gente faz? A gente orienta o eixo sempre da onde a luz vem. Então, por exemplo, eu estou desenhando um espelho côncavo. Então, a luz vem por aqui. Então, o nosso sistema de coordenadas tem qualquer valor para cá positivo e qualquer valor para cá negativo. Então, por exemplo, quando você estiver fazendo uma conta e você achar esse valor aqui, ó, negativo, para uma imagem, você sabe que a imagem está atrás do espelho. O sistema de referência é justamente criado para que você, a partir da conta, consiga saber se a imagem está atrás do espelho ou não. Né? Então, por exemplo, nos primeiros casos de espelho côncavo, as imagens vão dar desse lado. Tá? Então, o X dela vai ser positivo. Outra coisa, no espelho convexo, a mesma coisa. Ó. Veja que o espelho convexo, a luz incidente vem desse lado, então valores positivos. Tá? Isso vai trazer para a gente uma consequência super importante, que vocês devem lembrar desse assunto. Quando você precisar usar a distância focal numa equação de Gauss, ela será sempre positiva se o espelho for côncavo. Foco positivo, espelho côncavo. Foco negativo, espelho convexo. Tá? Então, a partir das contas, tem exercício que o cara fala, olha, eu botei um objeto no espelho e a imagem deu assim, assim, assim. E pelo valor, ele quer que você calcule a distância focal e pela distância focal você diga se o espelho é côncavo ou convexo. Tá? Daqui a pouco a gente vai mexer com isso. Tranquilo? O eixo Y é aquilo que a gente já conhece de outros carnavais. Para cima, positivo. Para baixo, negativo. Então, por exemplo, quando a imagem for invertida, o valor do Y será negativo. Tá? Daqui a pouco eu explico o que é isso. Quando a imagem é direita, mesmo que ela seja atrás do espelho, a coordenada Y dela vai ser positiva. Tudo bem? Beleza. Tá? Aí, uma coisa muito importante. O que são as coordenadas, né? Vamos, antes da gente entrar na equação de Gauss. Coordenadas. Opa, coordenadas. Gente, a coordenada x, ela vai se referir à distâncias do objeto e imagem do espelho. Então, quando você olhar para um objeto e medir a distância que ele está do espelho, isso é uma coordenada no eixo x. Tá? Essas coordenadas depois vão ganhar letrinhas lá no Gauss. Né? O que seria a coordenada y? A coordenada y, ela diz para a gente, basicamente, o tamanho do objeto e da imagem. Tá? Então, são dimensões do objeto e imagem conjugada. Tá bom? Beleza?
Então, estamos prontos para olhar para os termos que a gente vai usar na equação de Gauss, beleza? Podem printar aqui para a gente já trocar. Pronto. Então, olha aqui. Aqui você tem um esquema padrãozão, tá? Que a gente está usando com o convexo, mas você vai usar também para o côncavo. Não tem problema nenhum. Tá? Então, o negócio é o seguinte. Ó, aqui você tem... perdão. Um objeto aqui, tá? Esse objeto ele tem um tamanho e está a uma distância do espelho. Então, a distância do objeto até o espelho eu vou chamar de P na equação de Gauss. Tá? Ó, ele chama de abscissa do objeto, percebe? Onde ela está no eixo X. O O, que ele representa com a letra O, é o tamanho do objeto. Tá? Quando esse objeto conjugar uma imagem, essa imagem também terá uma abscissa e terá uma ordenada. Tá aqui. A imagem terá ordenada I e a abscissa P'. Tá? Então, P é a distância do objeto até o espelho. P' é a distância da imagem até o espelho. E F é a distância focal. Tudo bem? Beleza? Ó, isso aqui é importante. Geralmente um objeto é real, concorda? Geralmente um objeto é real, concorda? Então, a ordenada do objeto, ela sempre estará com uma coordenada com valor positivo. Tá? Se a imagem for real, ou seja, se ela for projetada aqui, ó, também terá um P' positivo. Tá? Então, isso aqui é o que a gente costuma chamar de convenção de sinais, por conta da equação. Tá? Imagens virtuais são aquelas formadas atrás do espelho. Então, como o nosso eixo X ele está orientado para a esquerda, o P' tem que ser negativo. Tá? E a questão dos focos, a qual eu havia comentado com vocês. Né? O foco do côncavo ele está do lado do objeto. E o foco do convexo está atrás do espelho. Tá? Então, por isso a distância focal negativa. Tudo bem? Beleza. Qual é a equação que a gente usa para Gauss? Né? Então, eu tenho 1 sobre F é igual a 1 sobre P. Opa, P positivo não, próton não, né, Danilo? Mais 1 sobre P'. Está aqui. Basicamente, essa é a equação de Gauss. Além dessa equação de Gauss, a gente tem uma equação chamada equação do aumento linear. Né? O que é o aumento linear? É o quanto a imagem é aumentada ou diminuída em relação ao seu objeto. A gente fala equação do aumento linear como se toda imagem fosse aumentada, mas ela pode ser uma equação da diminuição. Tá? A equação do aumento linear ela é assim. I sobre O, que é o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, é igual a menos P' sobre P. Tá? Onde P' seria a distância da imagem até o espelho e o P do objeto. Tá? O sinal de menos, daqui a pouco a gente vai perceber isso na prática, ele é útil para corrigir as situações em que a imagem é invertida ou não. Tá? Para as imagens direitas, isso depois a gente vai discutir na hora de fazer os exercícios. Tá bom? Beleza, gente? Uma coisa importante, né, em termos de unidade, a equação não tem uma unidade específica. Tá? São dimensões. Então, o que tem que tomar cuidado? Só usar a mesma unidade para tudo. Então, por exemplo, se você vai usar a distância focal em metro, usa os pontos P e P' em metro. Né? Se você vai usar a equação do aumento linear, é mais tranquilo, porque no aumento linear, você tem que usar a mesma unidade também. Você vai acabar cancelando aqui. Então, pode ser metro, metro, centímetro, centímetro. Depende do que o exercício vai te dar. Tudo bem? Até aqui tranquilo, gente? De teoria, é isso. Tá? Bem curtinho a teoria.
Tá? Vamos parar 10 minutinhos para tomar um fôlego aqui. E na volta a gente entra com os exercícios já na segunda parte. Tudo bem? Beleza.